Fala, prodígios! Meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos. Tá tudo bem, meu 10? Já tá rindo antes de começar essa apresentação? Sejam muito bem-vindos a um episódio sensacional. Antes de mais nada, quero lembrar duas coisas. Primeira, Prodígios em TV aberta, no canal 3.1. NGT, todo domingo, meio-dia. Por favor, nos dê essa moral. Nada de Globo Esporte. Esquece Globo Esporte, tá com 3.1 nada. Prodígio NGT. aqui, sensacional. E a segunda moral que a gente pede, nos sigam no YouTube, a gente precisa dessa força, estamos crescendo, graças a Deus, já quase com 600 seguidores. Pra quem começou com 0, né, meu 10? Mas, antes de mais nada, quero apresentar meu camisa 10, meu craque, aquele que pisa na área. Eu já vi ele cruzando e fazendo gol, então você imagina que eu já vi desse fera. Fala, Cezão. Fala, capitão. Que Deus nos abençoe. Amém, meu amigo. Fazia tanto tempo que eu não escutava isso. Meu Deus do céu, não posso parar, não posso. Senão eu brigo com você. Vamos nós, continuando, futebol feminino. Futebol feminino, E Cezão? hoje com a cereja do bolo. É mesmo? Hoje tem uma cereja do bolo. Não, já a primeira prodígia prodígia, é isso? e um técnico aí, um cara fera que tá há anos batalhando dentro do futebol feminino. Pois é, eu vi a história dele. É uma história luta. de luta. No futebol já é de luta. No feminino, então, É luta dobrada. Mas É apresenta luta aí, meu dobrada. 10, então. com vocês, Lorena Bueno e Marcelinho. Fala, Marcelinho, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E vambora, vamos falar de futebol feminino, falar dessa luta aí, falar de todas essas garotas prodígio igual a Lorena aí, vambora. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Lu? Sim, e vocês? Tudo ótimo. Já conhece o Prodígio? Já, eu Já? vim acompanhando os vídeos de vocês. Que legal. isso É é bom. uma felicidade pra gente tê-la aqui com a gente. Você é a primeira prodígio a sentar aí. E não é por Bom. qualquer coisa, né? Deixa eu já começar assim. Eu te vi jogando no RS, um dos times mais tradicionais do futsal de iniciação, né? Deste país. E no meio dos meninos, é isso? Você é do Sub-10 lá? E dando Sim. trabalho. E jogando muito? É mesmo? Fazendo gol ainda. Fazendo gol? Conta um pouquinho, onde você começou a jogar bola? Eu comecei no EZ Megaball, que era do lado da minha casa. Aí tinha os professores que eu tenho até hoje, que me dá específico. Lá eu tive muitos amigos, aprendi os fundamentos básicos. E aí depois eu fui pro Santo André e eu conheci o Marcelinho. Essa figura que tá do seu lado. E aí eu comecei a jogar os campeonatos, aí eu comecei a desenvolver mais. E os seus professores aí que iniciaram com você, qual o nome deles? Tem o Vinícius, o Ederson e o Denner, que era o treinador de goleiro. Legal. Que legal. Marcelinho, poxa, seja Só- muito bem-vindo, meu amigo. Solta a voz, Marcelinho. Solta a voz. Fala o que é o futebol feminino, o que é ser treinador, o que é lutar pelo futebol É isso feminino. aí. E conta um pouquinho da sua história, meu amigo. Futebol feminino é luta, né, cara? É luta. Comecei em futebol feminino, eu tinha 18, 19 anos, se eu não me engano. Foi a primeira vez que eu montei time feminino. Por causa da faculdade, eu saía da Metodista e muitas vezes eu vinha de a pé. Saía de São Bernardo ali, eu ia de a pé embora. Sempre gostava de fazer uma atividade, então eu ia indo embora. Eu passava perto de uma quadra, eu sempre via umas meninas jogando lá. E aí no Saja, tinha um time do Saja na época, acho que isso era 2002, se eu não me engano. Ia ter uma competição lá, um torneio. E aí num dia eu falei, vou chamar aquelas meninas pra jogar, vou montar um time meu, ó. Aí eu chamei as meninas e deu certo. Jogamos esse primeiro campeonato e tal. Nem lembro se a gente foi bem, se não foi, faz tanto tempo. E passou e segui minha vida no masculino. Era diretor do futebol. Joguei, né? Parei de jogar devido à lesão no joelho. Depois eu virei diretor do clube, do time lá da Quebrada, Deportivo Gaza. Inclusive do Corinthians aí, o Memphis Depay, foi lá na Quebrada Deportivo Ah, é? Gaza. Deportivo Gaza. ó, Gaza. Ele foi lá? Ele passou Faixa lá? de Gaza. Lá, legal. nem sei nem como que ele foi para lá, mas tava lá. Tá fazendo as tranças, né? Tava lá, o time da Quebrada lá. E eu virei diretor. E em 2016 o Rodolfo, presidente do Saja na época, conheci ele e aí ele me chamou, falou, você não queria montar o feminino? Eu falei, bora. Aí eu montei o feminino adulto.
Então tinha conhecido a Regiane, inclusive hoje ela tá no Taboão Magnus. Na época ela tava no São Caetano. Conheci ela e aí eu chamei ela, falei, pô, vai ter um campeonato assim e tal. Tô montando um time pra disputar a Copa Santo André, tá afim? Aí ela, vamos. Aí ela trouxe algumas amigas, trouxe na época a Tiga, que agora tá como coordenadora da base de São Paulo feminino, Adriana Costa Tiga, naturalizada Guiné Equatorial, se eu não me engano, jogou Copa do Mundo e tal. E a Bianca, que tá no Palmeiras, Bianca jogou comigo lá, foi o meu primeiro time que eu montei ali no Saja, adulto. Primeiro ano perdemos pro 1º de Maio, que era o time federado da época, perdemos a final pra elas. No segundo ano a gente já foi campeão da Copa Santo André e terceiro ano campeão da Copa Santo André. E ali pra mim, assim, era uma coisa que, tipo, eu gostava, colocava dinheiro do bolso e acabava o jogo, a gente tava na resenha com as meninas, bebendo, trocando ideia e tal. Só que ali eu falei, cara, eu não preciso de algo mais, sabe? Não ficar só com meninas que já é renomada, que já teve a vida delas direcionada, não dá pra mim ficar na mesma, né? Vamos pegar na essência, né? Na Isso. raiz. E aí, nessa época, 2017, foi quando eu fui pro Corinthians. Porque na época, a Regiane, a Stephanie, elas queriam jogar campo. Mas, pô, marca um amistoso de campo pra gente e tal. Aí eu comecei a correr atrás, ligando pros times. Pô, vocês têm time de campo aí? Não tem. Aí eu liguei pro Corinthians, pro Jarrão. Aí o Jarrão falou assim, eu não tenho, mas eu gostaria de ter. Aí juntou o útil ao agradável, e a gente fomos pro Corinthians. No dia seguinte eu falei, Stephanie, vamos lá no Corinthians. Fazer o quê? Eu falei, vamos lá que eu vou fechar um esquema pra nós. Aí fechamos, montamos o time em julho. Sub-17. Montamos adulto e o 17 do campo. Em novembro, dezembro, a gente tava no Pacaembu, jogando a final da Taça São Paulo Sub-17. Caramba. Campeão Sub-17. A maioria de 15 anos. E o time adulto, a gente foi vice-campeão lá no Paraisópolis, lá no campo que tem ali do Palmeirinha. Sim, Palmeirinha. E era mó barato jogar lá, né? Pique Rio de Janeiro, que a gente subia um escadão e tal. E aí tínhamos, né? Então a gente veio nessa trajetória com as meninas sub-15, 17. Aí em 2019 eu falei, pô, cara, eu preciso arrumar umas meninas mais novas pra jogar com a Stephanie. A Stephanie era a melhor jogadora que eu tinha. Eu preciso de algumas meninas pra jogar com ela a categoria dela. Aí eu fiz uma peneira, uma seletiva. Aí apareceu umas meninas de 10, 11 anos, boa de bola. Eu falei, pô, aquela menina fazendo embaixadinha ali, olha. Aí fui perguntar, falei, você joga na onde? Eu jogo em algum lugar? Eu falei, eu jogo no Centro Olímpico. Oxe, Centro Olímpico, o que você tá fazendo aqui? Porque naquela época, Centro Olímpico era... É ainda, né? Sim. Mas naquela época... Centro Olímpico fica no NAR, ali no Santa Amaro? Não. Centro Olímpico esse Centro Olímpico? Ibirapuera. Ibirapuera. Centro Olímpico é um do centro de formação que revelou mais jogadoras, né? Você pegar a seleção brasileira aí, a maioria passou pelo Centro Olímpico. Legal. Mas hoje expandiu, então hoje tem muitos clubes de formação, não tem só o Centro Olímpico, tem muitos. Mas naquela época era a menina, sou do Centro Olímpico. Eu falei, pô, você vai fazer o que aqui então? Você já tá no Centro Olímpico? Eu quero jogar futsal. Eu falei, beleza. E aí deu um start pra montar as menores. Aí eu consegui montar um sub-10. Aí eu tive que parar com o campo pra dar seguimento nas pequenininhas. Aí não montei mais o adulto, as meninas maiores. E aí foquei nas pequenas. Aí 2019, aí virou o ano, 2020, deu continuidade na competição. A competição começou em 2019. Em 2020, nós fomos campeões do Sub-16, vice no 14, terceiro lugar no 12, se eu não me engano, e o 10, a gente foi fazer a final lá no Guarujá, no... Qual é o nome do ginásio lá? Tem até o goleiro da seleção, a estátua do goleiro da seleção brasileira ali. Metalúrgico. No Guarujá ou no Santos? Em Santos? Guarujá mesmo, Guarujá? No Gremetal ou não? Gremetal, né? Não. Portuários é outro ginásio. Portuários é outro. Portuários, Oceano. Não, esqueci o nome, cara. Na entrada tem uma estátua lá do... É o que a gente joga, eu acho, contra o Santos ali. Jabaquara? Jabaquara, lá no Jabaquara. Isso. Lá no Jabaquara. Aí fizemos a final lá, sub-10 contra o Guarujá. E ganhamos nos pênaltis, foi bem bacana. E assim, a base do meu time naquela época, você vai ver hoje, a Júlia Rosada, a Juju Gol, tá na Ferroviária, convocada essa semana para a Seleção Brasileira Sub-17.
A Gigi Pires, que tá no São Paulo. Tudo saiu do... Todo jogo passou lá com a gente. Foi campeão desse Sub-10. A Andressa Macedo, Caramba, do Sub-10, hoje estão no Sub-17. Sub-17. Seleção brasileira? Seleção brasileira. A Júlia Rosado eu acho que tá com 16 anos. Foi convocada agora. A Gigi Pires tá no São Paulo. A goleira Andressa Macedo, que pegou pênalti nessa final Sub-10 no São Paulo. A Duda Abreu, até ano passado estava no Corinthians. E o irmão dela é o João Pedro. Tava no Corinthians e tá jogando pro... Tava no Sky, acho que Sky, agora ele tá jogou a Taça São Paulo contra o Corinthians, Ituano, Duda Abreu. Então era tudo desse meu Sub-10. Então ali saiu muito fruto bom aí. Isso. E aí essa final foi véspera da pandemia. Aí veio a pandemia, aí quando passou o processo da pandemia, aí eu perdi muitas jogadoras. Por quê? Porque quando eu iniciei, ali na região do ABC, quando eu iniciei essa base de 2010, não tinha time ali. Então, a gente foi pioneiros. E aí veio os times de São Caetano, veio o Arbus, veio o Fênix. No Fênix, na época, o Arbus não tinha, veio o Fênix. Aí o que o Fênix fez para montar o time? Pegou algumas atletas minhas para jogar os jogos escolares. E eu autorizei, falei, legal, vai dar escola para as meninas, muito bom. Aí passou um tempinho, eles já ficaram com entraram elas na federação. Aí eu falei, pô... Usaram como base as meninas. Aí me complicou, né? Aí perdi 11 meninas ao todo, as melhores. Aí tive que remontar. Começar o trabalho novamente. Remontei de novo. Aí veio uma outra geração. Aí nós estamos falando já, depois da pandemia? Aí já era 2022. Não, 21. Segundo semestre de 2021, remontei. Aí 2022, trouxe outras jogadoras, comecei a treinar. Trouxe algumas de campo, mas que não tinha o jogo de futsal. Tinha umas que já jogou, por exemplo, tinha a Magalhães. A Magalhães tinha acabado de entrar no Centro Olímpico. Eu trouxe ela, eu comecei a lapidar ela no campo, como é que joga e tal. Hoje ela tá no Corinthians, Sub-17 também. Você é um formador, né? Aí veio a Carolzinha. Marcelinho é um formador, né? Carolzinha daqui, sei lá, 5 anos vai ser volante titular da seleção brasileira. Agora, Marcelinho, me fala dessa figura um pouco aí, dessa figura Lorena. Então, ela já veio nessa sequência. Que veio geração, aí depois veio as outras que tá no Corinthians, Maiara, e hoje, Giovana, como que o projeto está estruturado hoje? conta a realidade. Cara, é difícil. A gente tem um aporte, né, da prefeitura. Da prefeitura ajuda? Ajuda, mas só paga o salário, né, da comissão técnica, meu salário, tem os outros profissionais, e o restante é luta, cara, ir para jogos aos pais, tudo a gente tem que se virar. Tem ajuda, tem o presidente que ajuda também, mas a gente sabe que poderia ser melhor. Se fosse melhor, a gente estaria numa situação muito melhor, né? Mas é uma das cidades que apoia o futebol feminino, né? Sim, Santo André. Isso sim. aí... Isso. E aí, o que dá condição. A gente vem de geração para geração até chegar na geração da Lorena. Então, a gente veio para o Sub-9. Lá atrás, por exemplo, o presidente não queria que eu jogasse a Liga Paulista. Aí eu falei, eu tenho que jogar a Liga Paulista. Porque se eu jogar só a federação... É visibilidade também, né? Porque a federação só tem Sub-12 para cima. E aí o que eu faço com as de 8, 9 anos? Se eu não jogar a Liga. E na Liga Paulista tem? Liga Paulista tem Sub-9. Então a gente encontra pela quantidade de meninos. Aí já é uma dúvida do futebol feminino do Henrique. Sim. Porque quando a Sandra ela esteve aqui, ela falou que falta, por quantidade mesmo, falta meninas hoje no futebol feminino. Isso. E como que é essa parte, Marcelinho, da iniciação? Os times encontram para chegar a jogar uma Liga Paulista? Então, eu sempre falei assim, cara, aí eu vou pegar um gancho do que a Sandra falou. Se a gente não melhorar o nosso produto, a gente não vai ter mais atletas. Então você pega assim, por exemplo, igual eu sempre falo pra elas, a Lorena, ela vai estar em um time grande. Porque ela se dedica, os pais correm atrás, ela vai evoluindo, vai chegar lá na frente, ela vai estar num time grande. Aquela menina que não se dedica tanto, ou que não tem o potencial que a Lorena tem, ela pode chegar a ser profissional? Pode. Só que ela vai ficar num time baixo, que não tem tanta estrutura. E muitos não querem lapidar, muitos não querem
criar, muitos querem pegar pronto. Sim. E aí quem forma? Se não tiver formador, vai chegar uma hora que o nosso produto acaba. Ou então o nosso produto vai vir com a qualidade não boa. E é o que acontece. Então a gente tem muita menina jogando, mas tem muita menina que não foi lapidada. Que tem potencial e não conseguiu desenvolver, né? Coordenação motora, hoje as crianças não é igual antigamente, né? Que as crianças, brincavam na rua, pulava corda, se pendurava em árvore, e ia desenvolvendo a coordenação motora naturalmente. Sim. Hoje é muito celular, é videogame, então muitas meninas têm a coordenação motora muito atrasada. Chega muita menina atrasada pra mim. E eu sempre falo, vai fazer avaliação, tem 11 anos, 12 anos, eu vejo, não sabe pisar na bola, não sabe fazer. Eu falei, não dá. Consegue jogar bola umas meninas dessas? Consegue. Mas eu acho que se a gente não começar lá de trás, igual os meninos, de ter no 4 cantos do país espalhado escolinhas para as meninas jogar, começar igual a Lorena começou, que teve um profissional que treinava ela, 6, 7 anos as meninas começando a jogar, quando a menina tiver 10, 11 anos, a menina já vai estar muito desenvolvida. Ela é um caso diferente. Ela é prodígio. Ela é prodígio. Ô Marcelinho, deixa eu falar um pouquinho com ela, você me permite? Sim. Que ela tá aqui, tá triste? Não, Não, tá feliz? tô. Agora me conta. Conta pro tio Henrique aqui. Com quantos anos você começou a jogar bola? Assim, que você lembra? Com 8 anos. 8 anos começou? Já com os meninos ou tinha menina? Com os meninos. Com os meninos? E como que é pra você, Lô, jogar com os meninos? Vou te ajudar, tá? Você sente dificuldade? Você acha que é normal? Pra mim é normal, mas o jogo é mais dinâmico e mais pegado, Mais que os meninos pegado. chegam mais forte. Chega. Mas eu já vi você jogando, você chega forte também. Chega forte também. Viu? Vai devagar no pequenininho do Juventus. Ele é pequenininho. Tudo bem que ele é troncudinho, mas é baixinho, vai devagar. Posso combinar ou não? Não. E aí, assim, voltando pra você, né? Nossa primeira prodígio aqui. Você começou lá com 8 anos, com os meninos. Hoje, a gente falou, né? Começamos do final. Você no RS, esse grande clube, e jogando bem. E do seu lado, o Marcelinho, que é um professorzaço, né? Olha o currículo do homem, hein, César? O tanto de menina. Onde você quer chegar, Alô? Conta pra gente. Qual é o seu sonho? Eu quero ser jogador de profissional, eu quero jogar na seleção brasileira e jogar pelo Corinthians, que é meu time do coração. Que legal. Que bom. Que bom. Tô feliz, Lorena. Tô feliz de ter você aqui. Se solta, ó. Relaxa, fica à vontade. Que nem quando você fica na quadra. Que eu já vi que quando você fica na quadra, você... Fala do seu primeiro campeonato, Liga Paulista. Como que foi? Como foi seu primeiro campeonato, Liga Paulista? Eu quase passava mal nos jogos porque eu não estava acostumada. Eu tinha muita ansiedade. O Marcelinho até me ajudava nesse caso emocional. E quando a gente jogava, a gente tinha começado a jogar ainda porque a gente não tinha muita menina. Aí eu entrei, aí eu fiz tipo uma peneira lá no Noêmia. Aí o Marcelinho viu umas meninas, aí ele montou um time, a gente jogou a Liga Paulista. E aí a gente chegou na final contra o Arbus, que era o favorito de ganhar. E aí a gente ganhou de 3-0 com os gols da Valentina, que hoje em dia tá no Arbus. Arbus. Ela fez gol no Arbus, agora o Arbus pegou. Vem comigo, Valentina. Você vai fazer mais gol em mim. Tá no Arbus hoje. É. Entendi. Ô Ale, nossa produção maravilhosa. Tem lance da nossa prodígia? Vamos ilustrar o que você fala. União Futsal 0. Olá. E o RS vai pro ataque com a Lorena. Daqui a pouco a gente vê o replay. Toma. Olha o golaço da Lorena. Gol. Vitor Menha. Um abraço pro Vitão e pro Juninho. Lorena. É do RSFC. Esse qual Vamos que foi? mostrar o replay aí. Finta? Copa Bola finta? roubada. Castelli abriu na Hein, esquerda Lorena? com a Lorena, Foi Copa que finta esse toma a jogo? fez essa obra-prima. É, Agora, né? Contra o União RD, né? Lorena, tô falando, rapaz. foi. E chuta forte, né, Lorena?
Tá fazendo musculação? Não. Ah, não é possível. Olha lá o Pedrinho, olha lá o Pedrinho. Essa música é dedicada. Mas você só joga ali em cima no ano, o que acontece? Quer matar a coruja? Hein, Lorena? Deixa a coruja dormir lá, meu. Enquanto os meninos já tá de... As meninas... Não é pra mulher, mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com Mentira. De novo a coruja? Você mudou a coruja? É, bate forte. Só porrada. Quem era a goleira? Larissa? É a Larissa. A Larissa? A Larissa, mandar um abraço. Larissa, um abraço pra Larissa. É, sempre nos acompanha. Aí era o Tabuão. Esse é lá no CIE, no Tabuão, não é? Isso. Se eu me lembro, a gente ganhou esse jogo de virada. Isso, 5 a 4x1 pra ela, nós viramos. Contra o Ar? Aí o Arbos aí. Essa é a final? Não. Não. Agora a menina já virou mulher. Primeira fase, eu acho. E sabe o que quer? Driblando as dificuldades, deixando pra trás. Com orgulho é jogadora e amo o que faz. Aquela camisa 10 do Tabuão ali é muito boa. É. Gigi. Essa aí, ó. A Lorena não deu mole pra ela, não. Mas A canhotinha. Gigi é... Joga masculino, só não sei qual. É. Mas uma canhotinha muito boa. Vida dessa mulherada, mas não é não, cê tá enganado. Antes de jogo, Foi você que montou essa jogada, hein, Marcelinho? Ah, é verdade. final de semana nem feriadão. E se quiser pagode só tem no busão. Então fecha a Canhotinha, só treinar a canhotinha, hein, menino? Olha, entrou pisando. Ó. É clássico, hein? Futsal. A desenvoltura dela é muito legal, cara. Força física, né? Também não. Enquanto continua passando, voltar aqui. Marcelinho, vamos pensar aqui na... Os prodígios, a gente fala muito da iniciação, né? E graças a Deus, nossa audiência, graças a Deus, mais uma vez, está cada dia maior. E tem muitas meninas que nos acompanham, muitas mesmo. E eu vou fazer as mesmas perguntas do masculino, para um treinador, né? Um treinador de formação que é você. O que você observa em característica de menina que você fala assim, essa é diferenciada ou essa tem um potencial de crescimento? Qual é a sua visão sobre as meninas, assim? É exatamente como o homem, o menino, ou tem alguma particularidade? Tem particularidades. Aí vai dentro do que eu falei, né? Dessa questão do menino, ele... São muitos meninos que jogam. Muitos começam com 5 anos e tal. Então, você pega um menino com 8 anos e você vê uma qualidade dele, você, mas igual esse aí tem muitos. Tem muitos. Mas aí quando a gente vai pro feminino, a gente fala assim, peraí, o feminino não tem tantas meninas. Então, qual que é o nível do feminino? O nível do feminino é esse aqui. Certo? Então essa menina, pela idade dela, ela tá muito à frente. Você vê o caso da Lorena, ela começou com 8 anos, tem 1 ano e meio que ela tá jogando. Isso. Não é? Exatamente. E quando você encontrou com a Lorena, por exemplo, usar a Lu aqui como exemplo, já chamou muita atenção na questão já de ser diferente? Sim, sim. Quando ela foi fazer a avaliação no nome que ela falou, aí o pai dela desceu com ela, me apresentou. Aí eu fiz uma pergunta, ela marrenta, né? Marrenta, Lorena? Não é, não. Sisuda, é assim que ela é. Aí Mas depois ela- ela dá risada. É. Aí eu fiz uma pergunta pra ela, eu não saber. Falou assim? Aí eu, não saber. Aí eu lembrei da Stephanie, que a Stephanie é a outra que eu falei que era bom de bola, e a Stephanie era assim também. Aí eu falei, mãe, ela é igualzinha a Stephanie, marrenta. Aí eu fiz uma atividade lá, que era 1 contra 1, que tinha que ir, tinha que voltar, aí ela pegou a bola, driblou, aí daqui a pouco ela foi e falou pra mãe dela, fica fazendo eu correr. Bueno, porque tinha que ir atacar, mas aí você perdia a bola, você tinha que ter a recomposição. E aí vai de novo. E ela não estava acostumada. Aí ela foi, atacou. Quando ela perdeu a bola, aí ela já, tipo assim, toda hora ele fica gritando comigo, mandando eu voltar. Mas ali, nesse exercício de 1 para 1, eu já vi. Eu falei, bom, ela é forte, ela tem o drible. E aí você tem que ir lapidando. Você pega os gols dela aí, tudo gol de fora. Então ela, pelo chute dela, todo mundo sabia que se ela chutasse, era meio gol, porque as goleiras são em estatura menor. E eu sabia que se ela chutasse é gol. Só que eu falei assim, cara, mas ela não pode ficar só chutando. Ela precisa driblar.
Porque senão ela vai ficar só nesse negócio de pisar pra frente. É o que a gente fala do treinador que quer evolução, né? Sim. E não só o resultado. Não né? só o resultado. Não, e eu ficava pé da vida com os pais, porque nós ia pros jogos e escanteio pra nós. Aí bola vem pra ela e todo mundo chuta, chuta, chuta. Eu falei, cara, mas tá ganhando 5-0, cara. Aí nós ficar chuta, chuta. Deixa a menina pegar a bola, deixa a menina driblar. E aí eu vejo os jogos do RS hoje, eu vejo ela fazendo isso. Que aí é um processo, né? Então, dos treinos individuais dela, que o pai dela pega ela, vai lá na quadra, desce com ela, né, Lu? Sim. Eu vejo a mãe dela fala muito isso, o pai dela desce com ela lá na quadra e fica mostrando algumas coisas pra ela. Então tudo isso foi lapidando ela. E aí hoje eu vejo ela no RS, eu falei, cara, ela tá muito Evoluiu acima. muito, né? Nos meninos ela já tá ali, ó. Aí Sim. quando ela vai jogar com as meninas, ela tem 10. Eu não consigo colocar ela pra jogar com as de 10. Não dá. Já tá outro nível, né? Não dá, ela tem que jogar com as de 12, com as de 13. Que aí Iguala, né? iguala. E pra ela é bom. Teve um treino que eu vi ela pau a pau com a Caroline, né? E a Caroline Mas ela jogando com os meninos também ajuda? muito, Muito, né? muito, porque ela precisa principalmente ela se proteger. Porque os meninos não vai dar boi pra ela. Não. Se o menino dá boi pra ela, chega lá no carro, o pai já Sim. fala assim, pô, tá perdendo pra menina? Perdeu a bola pra menina? Não. Então o filho já fala assim, pô, eu não posso dar mole pra ela, porque senão meu pai vai... Tem isso, né? É verdade. Já escutou isso, Lu? Não. Os meninos não falam nada. Mas tem, viu? Fala no carro. No carro eles falam. Tem. E como que é lá no RS, o treinamento do RS? Como que é? É bom os exercícios que o professor passa. É muito rápido É muito intenso? Tem muita intensidade? Muito puxado? e a gente joga muito coletivo. O jogo, tipo, muito rápido. Toca a bola de primeira, já passa. É muito rápido o jogo. Que quarteto você tá jogando lá? Eu jogo... Às vezes eu jogo no primeiro, às vezes eu jogo no segundo. E eu sempre caio no quarteto do nosso capita Vitor Menha. Vitor Menha, grande Vitão, um abraço pro Juninho, nosso parceiro. Nossa, a família Menha aí que Família nos acompanha Menha. também. Família Menha é parceiro da gente também. Pedrinho. Todos Tem bastante, eles, né? muito moleque bom lá. Gente boa. RS é uma excelente escola, né? Nós não tivemos ainda a oportunidade de tê-los aqui. Fica o convite, RS. Mais uma vez, né? Serão muito bem-vindos. É um celeiro de É um craque ali, celeiro né? de craques, e a gente que veio da iniciação começou ali desde o 7, né? A gente tem o RS como referência. E eles estão Com toda sempre certeza. inovando, né? Sempre inovando. Por exemplo, eu não lembro do... Você lembra de Eu menina? lembro, tinha, se eu não me Da, engano, da nossa geração, não, né? tinha uma goleira, se eu não me engano, acho que é no Mauá, não é? Ah, é verdade. Tinha. No Suzano. Tinha, no... mas de linha não, eu acho de que linha, talvez seja. de linha eu não lembro. Principalmente num time já de expressão, A né? primeira que eu vi foi a A Lorena. Lorena. A Lorena. Geralmente a gente vê mais goleira no masculino. Isso. A Larissa eu conheço ela desde o Itapevi. A Nos Larissa. acompanha também. Ela sempre tá acompanhando a gente goleiro. também. Fica um abraço. E a Aninha treina junto com o Cezinho. Bacana. Ô Marcelinho, agora vamos lá, cara. Falando de estrutura, já falamos de futebol feminino um pouquinho. Mas e o Marcelinho? Fala aí, meu rapaz. Quero saber aí, você já é um monstro, já deu pra perceber o quanto você ajuda esse país no desenvolvimento de meninas. E, cara, eu acho que você precisa ter voz. Sendo honesto aqui, eu falo que os prodígios a gente não combinou nada, né? Não tem pauta. Tem pauta, é É coração. sentimento, é coração. Sentimento. E quando eu vejo um profissional, cara, do seu calibre na minha frente, falando de quantas meninas você já formou e que hoje, né, chega no profissional, sub-17, enfim, time grande, seleção. E você? Qual que é o seu sonho, cara? O que você pensa? Boa pergunta, hein, cara. Cara, eu vivo o sonho delas, velho. Hoje, assim. Eu já tive muita proposta de quererem me levar pro masculino, pela capacidade, né? Pela forma pela responsabilidade, pela forma de conseguir trazer evolução pros atletas. Então muita gente já quis me levar pro masculino, dentro do próprio Santo André. Outras equipes, por exemplo, no começo do ano eu tive 4 propostas. A gente tava meio que umas turbulência interna e aquela vontade de sair, de não sair. Eu cheguei até a sair ano passado, em setembro. Eu fiz um combinado com as meninas, com os pais. Falei, eu vou até dezembro. Tô de saco cheio, mas eu vou até dezembro. E era o meu combinado. E aí, por algumas turbulências, eu acabei pedindo demissão em setembro. Não aguentava. Falei,
Tem coisas que eu não aceito e... Então, já que não vai mudar, então eu mudo. E... Aí a mãe dela é bem parceira, né? Aí a mãe dela me mandou mensagem, falou, mano, o que você fez, velho? Porra. A gente precisa de você. Ela falou assim, mano, eu vou tomar seu celular. Eu pego o celular, você só faz merda. Porque precisa respirar, precisa pensar duas vezes nas coisas, nas atitudes. Aí, nessa aí eu não pensei. Eu peguei e pedi demissão. O presidente falou, tá bom. E aí eu falei, puta, cara, nossa. Aí depois eu comecei a pensar, né? Falei, nossa. Aí pensei financeiramente, falei, putz, agora eu tô ferrado. Aí saí, cara, deixei o celular em casa e saí. Saí lá de Santo André, dei a volta, fui lá pra Mauá andando, cara. Pensando, tentando... Espairecer a cabeça e colocar no lugar. Aí o pai da Valentina me viu no meio da rua andando, eu falei, eu acho que ele tava meio doidão, cara. Porque deve estar pirado, porque eu vi andando, falando sozinho, mas eu tava... Porque eu precisava, sabe? Precisava. Dá uma extravasada, né? Extravasada e... Porque eu gosto das coisas muito corretas, assim, cara. E no ano passado foi bem difícil. Então, assim, você falar de objetivos, hoje eu tenho um objetivo profissional. A não ser que, pra mim, assim, por exemplo, o que me seduziria a ir pra um outro ambiente profissional. Se eu tenho uma proposta de um clube, por exemplo, de campo. Imaginei, uma base, né? Quem tem uma base base, aí que isso. disputa. E a gente não precisa nem falar só de iniciação, né? Falar realmente profissional. Isso. Masculino ou feminino? Feminino, né? Feminino. Feminino. Preferência feminina. Você vê, assim, eu sinto o amor que você tem pelo feminino. Isso. E assim, nós estamos entrando nesse mundo pelos prodígios femininos agora. Então a gente pede até desculpa, né, para quem nos assiste, se a gente comete algum tipo de erro. Mas é sentimento. Eu vejo o amor que você tem pelo feminino. Você vê que ele não fala assim, eu quero chegar no masculino, não é um trampolim, não. O amor do Marcelinho é pelo feminino. E hoje o futebol feminino cresce. 2027 a gente tem a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Acredito que algumas meninas, talvez, que passaram pela sua mão, esteja ali, enfim, ou muito perto. Eu acho que tem caminhos. Quando eu perguntei para você, eu acredito que tenha caminhos para você chegar. Eu quero te ver, cara, treinando um clube profissional feminino, porque se você não gastou, né? Se você utilizou tanto tempo da sua vida de formação, por que não? Pensar Sim. grande e chegar num clube assim. O caminho tinha que ser ao contrário, né, Marcelinho? Eu acho que a estrutura tinha que vir até vocês, né? Porque já não tem comprovação mais nesse tempo que você tá lá pra gente, que nós somos pais e acompanhamos nossos filhos. Até a gente não acompanha o feminino porque a gente tá acompanhando nossos filhos. A loucura é a mesma. E que a gente percebe, que a gente fala pro Henrique, quem senta aqui é prodígio, e o técnico, o treinador, o dirigente que senta aí, ele tem amor por aquilo que faz. O que eu falo? O futebol feminino, a luta é maior. A luta é maior. E eu acho que eu vejo que senhores gestores aí de cidades, de empresas, eu acho que tem que apoiar mais o futebol feminino. Eu acho que tem projetos sérios, né? Em vários lugares aí que tem que ter mais apoio, tem que ter mais estrutura, porque aí é muito... Tinha que ser o contrário, né, Marcelo? Sim. Eu acho que tinha que ser o contrário. A estrutura tinha que vir até vocês, a empresa tinha que vir até vocês para apoiar um projeto que já é vitorioso. Sabe o que você falou aqui, você deve ter esquecido de outras ainda, muitas. Entendeu? De muitas. Por isso que o projeto está aqui para dar voz para vocês, para que eu falo assim, o meu sonho, como estamos aqui no Prodígio, é trazer meninas da seleção brasileira para que outras Lorenas que venham, sabe? Outras Stefanes, outras Vitórias, né? Que venham para conhecer a história delas, que é uma história de inspirar, né, César? Inspirar outros, né? Porque a gente fala muito da iniciação, né? E falar da iniciação é que a Lorena ela calhou assim perfeitamente. E deixo aqui o recado, um abraço para a mãe que tá ali do outro lado, não estou vendo, mas um agradecimento mesmo, né? De nos dar a oportunidade de trazer a Lorena, porque eu acho que depois da Lorena talvez seja um divisor de águas. Sim. Porque você encontrar uma menina, uma coisa é jogar numa escolinha,
Outra coisa é você jogar com alto rendimento. Ela treina ali com o menino do RS, que é São Paulo, é Corinthians, São Caetano, próprio São Caetano, que é forte, Santos, enfim. E jogando no alto rendimento, e em primeiro, segundo quarteto. E talvez seja um divisor de águas que outras meninas, ou né, pais, as famílias vão falar, poxa, vão ter essa mesma condição, possível, né? é possível. E o que falta hoje, Marcelinho, e eu quero deixar esse espaço, a gente já está chegando quase perto do final, infelizmente, mas assim, queria que você falasse o que, na sua visão, que dá para melhorar no nosso país. O que você sente falta, de coração mesmo, assim, porque se a gente encontrar uma pessoa que nos assiste que consiga tocar e começar a ajudar ou melhorar a ajuda, poxa, o prodígio já serviu demais, assim, a gente vai ficar muito feliz, né? Com certeza. O que você acha sobre isso, assim? Antes, Marcelinho, vê se a produção tem alguns vídeos do lado de Santo André, dos jogos do claro, Marcelinho. Enquanto o Marcelinho vai falando, Marcelinho vai decorrendo vai aí. falando, mostrar aí o trabalho do Marcelo. Cara, eu venho do... a gente ensina tudo, ensina a dar vôlei. eu venho do movimento estudantil, né, cara? Eu fui líder do movimento estudantil na escola e... Então essa minha base que eu tenho veio dali. Então sou muito grato aos professores, aos meus amigos que dividiram comigo aquele momento lá A gente fez a diferença lá, a gente foi diferente. E aí depois que eu fui fazer eventos e tal, e em 2016 que eu entrei no futebol feminino. E aí, quando eu falei que eu tive proposta no começo do ano, eu falei assim, cara, por que eu tenho proposta? Porque as pessoas, muitos sabem que se eu sair do Santo André eu levo jogadora, muitas vão querer comigo, então eles vão trazer o Marcelinho, mas eles também vão trazer jogadoras. Pela confiança. O que eles querem? Né? Eles querem título. Eles querem as mesmas conquistas que eu tive no Santo André. E vai ter cobrança. E no Santo André eu não tenho cobrança. É natural. Eu não cobro ela, não cobro as outras. Eu cobro evolução. Não cobro que tem que ganhar. A gente só... Esquecemos de falar da Lorena, que eu pedi pra ela falar dela, da Liga Paulista. Na primeira Liga Paulista que a gente disputou, a gente foi campeão, não éramos favoritos. Vencemos o Tabuão, o Tales de Mileto na semifinal. Vencemos o Arbus na final. Quando foi pro segundo ano, nesse primeiro ano, ela foi a melhor jogadora da competição. Só que aí a Liga entendeu que foi o outro atleta, deu o prêmio para outro atleta, mas no meu entendimento, no entendimento de outras pessoas, ela fez um campeonato muito bom. Isso aí faz tempo, esse vídeo, hein? Então a Lele que tá no Palmeiras, Carolzinha, a Marisa lá no canto, isso aí foi 2017, eu acho. Legal. 2017. E quando ela foi pro segundo ano, que foi no primeiro semestre do ano passado, ela deitou. Arrebentou. E aí no final do campeonato, o que aconteceu? A gente perdeu. Não, antes, primeiro semestre. Não. A gente ganhou, aí eu ganhei também. Melhor do campeonato, craque da partida e artilheira. Levou tudo. Faltou mais alguma coisa? Gabaritou. Levou tudo. E aí, no segundo semestre, a gente era favorito. E aí, o Arbus jogou bem, nosso time não foi tão bem. Ela toda durona assim desse jeito, né? A gente tomamos um gol. Aí eu olhei pra ela, começou chorando. Primeira vez que eu vi ela chorar. E aí sabe quando... Balançou. Putz, agora? Porque ela era meu ponto seguro com as outras. Era ela. Então, xerifona, tudo. E quando eu vi ela chorando, eu... Puta, e agora? E essa parte, o que eu faço? Aí eu... Lu, calma. Volta pro jogo. Não dá. Não, volta pro jogo, joga. Não tem problema. Vamos competir. Se não ganhar, não tem problema. A gente não ganhou, o Arbus foi campeão, acabou o jogo. Elas foram lá, tiraram foto, brincaram com as adversárias. Eu falei, é isso, o jogo é isso. Então vai no sentido da pergunta que você fez. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é... A gente não tem inimigos no jogo. Elas têm adversária, então elas têm que tratar bem as adversárias delas e vice-versa. E aí a gente traz pra fora do jogo. Hoje a gente vive uma guerra, um fla-fu entre política, entre direita, entre esquerda, entre lulista, bolsonarista e as pessoas que até então eram da própria família, amigos, hoje vivem numa guerra por causa de coisas bobas. E aí quando a gente traz isso pra dentro da quadra, a gente vive numa guerra, tanto na arquibancada com os pais,
que um pai vai lá e ofende uma criança, que a gente já vê isso, imita ofensas raciais, enfim. E vai espirrar neles. Vai ter reflexo neles, né? E aí vai crescendo, né? Já cresce com uma índole, com um caráter que desvia. E aí a gente vai tendo uma formação errada para a sociedade. De crianças que vão crescendo por um caminho que é mais tortuoso, né? Sendo que a gente deveria seguir naquele caminho mais saudável do esporte. Então eu vejo dessa forma, né? Acho que passa muito por nós, professores, de educar, de não cobrar, de mostrar que perdeu, não tem problema. Você perdeu o título ali, segue a vida. Igual eu falo, título, ele vai se servir, ele vai ficar na prateleira, vai pegar poeira e acabou. Eu aprendi com um pai de uma goleira que treinou comigo pouco tempo, aí a menina fazia judô. Aí ele falou assim, cara, no judô, você é campeão hoje, amanhã você não é mais. No dia seguinte você já tem que ir pra luta de novo e tentar ganhar de novo, porque esquece, você não é mais campeão. E é o que eu falo pra elas, a gente foi campeão, beleza. No dia seguinte vamos treinar de novo pra tentar ser de novo. Então, perdeu, continua do mesmo jeito. Não ficar remoendo, né? Evolui, vai treinando, vai evoluindo. Porque, ela ficou aqui, eu só falei das conquistas. Você lembrou das conquistas sua? Lembrei. Lembrou mesmo? Por que você não falou? Lembrou mesmo, tem certeza? Lembrei de tudo. Não faltou nada? Não, mas também tem o segundo bimestre que eu ganhei melhor da partida, que só que a gente perdeu pro Arbus. Isso. Não, mas esse Arbus aí tá é uma pedra no sapato de vocês lá, hein, meu? Teve proposta do Arbus? Tem? Já? Pra estudar lá. Eles amam. Não, eles tentam pegar as melhores minhas e dão bolsa lá. Eles têm uma estrutura. E você fica lá. Tem. Sim. Por que você fica lá com o Marcelo? Ué, porque pra mim é melhor treinar. E eu gosto muito já do Santo André. E pra mim o Arbus é um bom time, mas eu prefiro o Santo André. E Santo André e Corinthians, como que faz? Ué, os dois é meu time do coração. É prodígio. Mas é amigo, né? É prodígio, não aperta Mas o prodígio que você sai. viu? Se apertar, ela Rapidão. dribla. Você viu? Já? Ô, Lô, deixa a gente, infelizmente, chegamos, né, no fim, mas como o tio Henrique te falou, eu acho que hoje você inspira muitas meninas. A gente tem a profecia do prodígio, que quem senta aí, o prodígio senta aí, a gente vai ver longe, muito longe, que você chegue muito longe, uma seleção brasileira, que você realize seus sonhos, né? E, como você inspira muitas meninas, deixa um recado para elas, para esse momento, que não é fácil jogar com menino, não é fácil no nosso país ter incentivo, né? E você é tão pequenininha, não de tamanho, eu acho que você já vai de moto. Pelo seu tamanho ali, eu acho que você já vai de moto pros jogos. Mas, né, 2015, 10 aninhos, e já tem tantas conquistas, tantas responsabilidades, já inspira muita gente. Deixa um recado para essas meninas. O que eu tenho pra falar é que é muito legal que elas se inspirem em mim, mas pra elas se inspirar em mim mesmo, eu tenho que chegar, lá na seleção brasileira, ganhar muitas coisas ainda. Mas o recado que eu tenho pra falar pra elas, nunca desistir, treinar bastante, deixa eu ver. Mesmo se elas, um treino, ela jogou bem, mas o outro ela tem que buscar ser melhor ainda. Sempre evoluir. Sim. Parabéns, Murilo. Obrigado de verdade. Você é uma prodígia, né, Cezão? Você já inspira só pela sua coragem de você estar encarando lá agora, lá no Sub-10, junto com o RS. Que você, eu acho que tenho certeza que é a primeira. É a primeira. E você vai vir muito, depois de você vai vir muitas. Ana Júlia! Não posso esquecer de Ana Júlia. Ana Júlia, Sandra, Marcelinho tá aqui. Tá de olho, Tira o olho, hein? E o dela, assim, você fala assim, tem muitos times que levam meninas por levar. Status, né? Às vezes é legal, vou colocar uma menina no time aqui pra mostrar, né? Futebol feminino tá na moda e tal. Então a gente vê muito isso. Sim. Mas no caso dela é totalmente diferente. Não é qualquer menina que joga no time do RS. Como diz o É pela capitão, bola. a quadra não mente. A quadra fala. A quadra fala. Sempre fala. A quadra e o campo A falam. quadra do né, campo Marcelo? fala.
E você, meu amigo? Deixa aí o último recado. Gostou de participar? Desculpa, é rápido, né? Parece. Não, bacana. Quando fica do outro lado lá, né? Parece que demora, mas quando Tem senta alguma aqui. coisa que você tem aí que Não, tem que mostrar, né? Vamos lá. Não, aqui? Ali, Aqui, essa câmera é sua aqui, ó. Isso Deixa aqui, mostrar que foi o início de tudo, a primeira camisa, né, que a gente fez do Saja, na época era Saja, não era Santo André. A gente virou Santo André em 2019. Legal. Então tem essa, foi a primeira. Essa aqui foi um outro uniforme que a gente tinha também, Top. do Saja também. Significa, Tem uma Saja branca é o quê, que chama. ô Marcelinho? O Saja é Santo André? Saja é sociedade, é associação, não lembro, deu um branco agora. Mas é de bairro lá, associação de bairro. E aí depois a gente veio pra essa, né, que foi a primeira em 2019, quando a gente montou, a gente virou Santo André. Tivemos apoio dos patrocínios para poder jogar. E esse ano Que eu vi a apresentação lá, teve apresentação bonita do Santo André, não teve? teve. Apresentação bacana. bonita, Que todas as legal, categorias, eu vi. Isso. Que legal. Então, assim, isso representa todas as meninas que passaram com a gente lá e que foram referência para as demais. Então, daqui 10 anos eu vou estar falando da Lorena muito, assim como eu falo da Steph, assim como eu falo da Regiane, porque foram as pessoas que foram importantes para mim lá atrás. E assim, como eu falei, é luta, mas Marcelinho não construiu tudo sozinho. Eu acho que eu tive muito, agradecer, né, o apoio do presidente, toda a diretoria, mas eu tive muito pai que me ajudou muito, que talvez se não tivesse esses pais eu não teria conseguido seguir em frente. Então, a Dani, que é a mãe da Mari, que tá no Corinthians Sub-20 já, me ajudou muito no começo. A Mari foi a primeira menina que me despertou em montar o 10. Ela fazendo embaixadinha lá, eu falei, cara, nossa. E hoje ela tá com 17, tá no 20 do Corinthians. Depois veio a Renata, tem o Robson, pai da Maiara, que tá no Corinthians. O Isaac, pai da Bressane, que tá no Corinthians. O Rodrigo, pai da goleira Giovana, que tá no Corinthians. Então todos esses pais foram Seu alicerce. foram meu alicerce, assim como é a mãe dela hoje, assim como é outros pais que me ajudam e não me deixam sozinho, porque se eu estiver sozinho... Você vai largar o celular e vai sair andando. aí elas falam, como que a mãe dela fala? A mãe dela fala assim, agora você tá sob a minha tutela. Não faça merda. Pense 2 vezes antes, porque assim, cara, não é fácil. Não é fácil, às vezes a gente se estressa com algumas coisas. Sim. E eu sou um pouquinho estressado, assim. Então eu tenho que respirar, mentalizar. É que quando a gente quer uma coisa certa, geralmente é a reação, né? É isso aí. Deixa o último recado, moço, pra essa câmera aí, pras meninas, pro país, pra quem você acha que precisa ajudar, Manda um recado pra quem te apoia, ajudar. apoia mais, quem não apoia, venha. Deixa o seu último recado aí, o espaço é seu, gostou dos prodígios? Pô, show de bola, cara, show de bola, fácil pra chegar. Bate-papo muito bom e muito bom estar com a Lorena. Cheguei aqui, vi ela, falei, pô, bacana. Porque quando eu vim aqui eu já sabia que tudo que eu ia falar ia chegar nela também. Sim. E de encontrar ela aqui, então juntou tudo. Um grande abraço para todas as pessoas que foram percussores quando eu comecei, pessoas que começaram antes. Tem o Marquinhos da Lufa, que eu esqueci de falar, que foi muito importante para mim lá atrás, que me deu esse direcionamento. E, cara, assim, a gente precisa melhorar o nosso produto, a gente precisa fazer com que as meninas comecem a jogar bola antes. Porque senão, se o produto não for bom e se não tiver mais produto, o futebol feminino não vai evoluir. Então o trabalho que a gente faz de desenvolver, de pegar, de amarrar o cardápio da menina, de ensinar a menina a bater na bola, a gente precisa de mais pessoas assim. Então, como a Sandra que veio aqui, como outros profissionais que fazem esse trabalho, a gente precisa de mais. Não só de ver um produto ali que já está com qualidade lá e puxar para você só ser campeão. Você ser campeão não quer dizer nada. O importante é o quanto você está produzindo, porque o tanto que você está produzindo é o que a gente vai colher lá na frente. Então, quanto mais jogadoras igual a Lorena a gente conseguir produzir aí, vai ser maravilhoso. Legal, Marcelinho, ver você falar. Eu queria que você, numa frase, falasse o que é o futebol feminino para você. Futebol feminino é luta, é sentimento, uma coisa que a gente gosta. Eu sempre falo assim, pra mim, pro masculino, acho que no masculino já tem muita gente que faz bem. No feminino, eu tenho entendimento que eu consigo ajudar bastante.
E se eu sair do feminino, eu acho que muitas vai fazer falta. Porque vai fazer falta. Não Você vai vai ser. sentir mais. Você não vai sair. Também. A torcida é que você não Também. saia, pelo contrário, que você, cara, chegue Permaneça. muito longe. E Lorena, obrigado. Você e sua mãe, seu pai, Felipe, nome do nosso presidente, Felipe. Obrigado por você ter vindo, tá? Espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. E fala pro tio aqui, o que é o futebol pra Lorena? Ah, o futebol é uma coisa que eu amo e eu sinto prazer de jogar. É, só isso, é uma coisa que eu amo muito. É isso, senhoras e senhores, não tem como acabar melhor. Lorena Bueno e Marcelinho.